Muitas mulheres demonstram vigor, mas tu excede a todas. Olá, minhas irmãs. Graças a Deus estamos aqui de novo, juntas. Vamos falar um pouco da virtude da caridade, olhando para Nossa Senhora, para nossa mãe. Vamos tentar meditar um pouco sobre a caridade. E antes de nós começarmos a conversar, nós vamos ler Coríntios 13. Tenho certeza que vocês conhecem, mas nós vamos saborear essa palavra novamente. Coríntios 13, de 1 a 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, não é arrogante nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegram com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará, as profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade. Palavras do Senhor, graças a Deus. Minhas irmãs, como falar de caridade, né? Pensando em Nossa Senhora. Pensamos na frase da música que diz: quem é esta que avança como a aurora temível, como o exército em ordem de batalha? Nossa, mas pensar neste trecho da música e falar de caridade, sim. Porque pensamos naquelas passagens onde fala que Maria foi visitar a Isabel assim que soube que ela precisava de ajuda. E pensamos também na passagem onde fala do casamento em Caná, que Maria lhe intercedeu ao seu filho pedindo ajuda, pois o vinho havia acabado. Mas quando falamos, imaginamos a decisão de Nossa Senhora, a decisão em ajudar, a decisão em fazer a caridade, a decisão em estar disposta, exercendo essa disponibilidade à caridade. A pedido, claro, do seu Pai, do nosso Pai, de Deus Pai Criador. Ela que era uma mulher de muita oração. E a oração nos leva à caridade. A oração nos leva a essa determinação de ir à necessidade do outro, aonde quer que ele esteja, da forma que tiver que ser.
A caridade num simples sorriso, a caridade num simples abraço, a caridade num simples estar presente, numa ligação, numa mensagem. É ir realmente à necessidade do irmão. É viver e observar aonde está esta necessidade. É ir ao encontro do outro. É estar literalmente na presença, né, do amor de Deus. Amar o próximo como a si mesmo. Né? Crer nesta palavra e viver a caridade. Olhando os passos de Nossa Senhora, podemos entender até mesmo, né, o que é se colocar a serviço. Antes de me colocar a serviço, dentro do meu coração está a caridade, está o amor ao próximo. Viver esta caridade de Nossa Senhora é viver com coragem, mas também viver o silêncio. Em muitas situações, na situação onde eu preciso dar o meu perdão, na situação muitas vezes em que eu me sinto humilhada ou que eu me sinto prejudicada, viver o perdão também é viver a caridade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, podemos dizer assim, né, como São Tomás de Aquino, os santos se sobressaem em alguma virtude, mas Nossa Senhora se sobressai em todas. Ela também agiu com caridade para com toda a humanidade, quando ela disse o seu sim, que por meio delas veio Jesus, o nosso Salvador. Então, diante de todas as nossas atitudes, diante de todas as situações, pensamos, irmãs, o que é viver a caridade no nosso dia a dia? Na nossa casa, na nossa vida, conosco mesmo. O que é viver esta caridade que Nossa Senhora, nossa Mãe, nos inspira, nos chama a viver? Já no Concílio Vaticano II, diz assim: a bem-aventurada Virgem cooperou de modo inteiramente singular na obra do Salvador pela obediência, fé, esperança e ardente caridade. Então, como Nossa Senhora, possamos também, com caridade, viver a nossa fé, a nossa vida de esposa, de profissional, de mãe, olhar para Nossa Senhora e pedir a ela o dom de segui-la, o dom de viver as suas virtudes, essas virtudes que emana dela para nós. Obrigada, salve Maria.